A nossa sociedade está doente. Estatísticas pelo mundo todo revelam que os profissionais estão adoecendo por conta de transtornos mentais. Eu sou uma professora e até 2018, a maioria dos professores que se afastavam do trabalho por motivo de doença era por conta do adoecimento vocal. E desde 2018, as estatísticas mostram que a maior parte dos professores afastados do trabalho são por transtornos mentais, como ansiedade e depressão. A OMS fala que já são 1 bilhão de pessoas no mundo com sintomas de ansiedade e depressão. No seu protocolo de qualidade de vida e saúde, a OMS ela vai dizer que o ser humano precisa estar em harmonia em suas 6 dimensões. Dimensão biológica, dimensão funcional, dimensão social, dimensão psicológica, dimensão ambiental e dimensão espiritual. Essas 6 dimensões têm que estar em equilíbrio. Se até a Organização Mundial de Saúde já admitiu que precisamos equilibrar a nossa dimensão espiritual para ter uma vida com mais saúde, qualidade de vida, o que você está esperando para olhar para isso? Já passou da hora da gente parar de fazer meme com a saúde mental e olhar para isso com seriedade. Dentro do meu processo, eu encontrei a minha forma de me relacionar com a espiritualidade e cada um vai encontrar a sua própria forma. Não existe uma regra. Eu vou compartilhar com vocês aqui nessa aula a minha forma de me relacionar com a espiritualidade e talvez possa fazer sentido para vocês também. Talvez seja um primeiro passo que vocês possam dar em relação a se conhecer e se relacionar com essa dimensão espiritual. Dentro dos estudos de Jung, ele vai nos apresentar um mapa da psique, onde ele apresenta os elementos da nossa psique, da nossa dimensão mental. E ele vai dizer que essa psique ela é a conexão entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Então, a gente vai usar a psique, a gente vai usar a dimensão mental para se conectar. É como se a dimensão mental juntasse tudo. Todas as 3 dimensões, corpo, mente e espírito, elas se relacionam de forma complexa o tempo todo. Mas ele coloca que a psique, que a dimensão mental, é que vai mediar a relação entre corpo, mente e espírito. A psique é formada pelo ego, a nossa consciência, o nosso inconsciente, pessoal e coletivo, as personas, sombras, complexos e o self. Hoje nessa aula eu vou falar especificamente do self. Mas se você quer aprender mais sobre todos esses elementos da psique, fica ligado aqui no canal porque vai ter conteúdo sobre cada um deles. Já se inscreve no canal e ativa a notificação para você ficar por dentro quando tiver a próxima aula. O self é o nosso eu divino, o nosso eu superior. É a nossa bússola interna que nos diz qual caminho seguir, que traz respostas para nossas dúvidas, para as nossas questões, que preenche o nosso vazio existencial. Então, aprender a conversar com o self, a se relacionar com o self, é abrir mão daquela espiritualidade que a gente aprendeu lá na infância, que Deus está lá longe no céu, sentado num trono, nos julgando, e olhar para essa espiritualidade que está dentro de nós, que nós podemos acessar. O self se comunica com a gente através de uma linguagem simbólica. Então, para a gente aprender a se comunicar com o self, a gente precisa aumentar o nosso repertório simbólico. O Jung usa os arquétipos para aumentar o nosso repertório simbólico. Mas, para além de aprender sobre arquétipos e sobre o que significa cada símbolo, a gente tem que olhar para esses símbolos que se apresentam para nós com o nosso próprio olhar. O que esse símbolo significa para nós. As principais formas que o self utiliza para se comunicar com a gente são os sonhos, as sincronicidades e a imaginação ativa. A imaginação ativa, como o próprio nome já diz, é quando a gente imagina uma história e deixa emergir naturalmente o desfecho dessa história, os acontecimentos, né? A gente começa a imaginar e se permite viajar nesse subconsciente. E quando a gente se abre para essa imaginação, muitas vezes podem surgir coisas surpreendentes. Quando a gente não tenta controlar o processo e se entrega, o subconsciente pode se manifestar nessa imaginação ativa. Já os sonhos, né, o subconsciente está apresentando para a gente questões para a gente olhar, questões que a gente precisa refletir, que a gente precisa integrar. O tempo todo, o subconsciente está mostrando esse caminho para a gente. Mesmo aqueles sonhos sem pé nem cabeça, onde parece que não faz sentido nenhum, cada coisa que acontece nesse sonho significa algo. Tem uma mensagem ali por trás. Então, para além dos arquétipos, a gente também tem que utilizar a nossa própria linguagem. Se eu sonhar com uma nuvem, por exemplo, a nuvem carrega o arquétipo da mente. A nuvem carrega o arquétipo dos pensamentos. Mas, para mim,
Quando eu penso em nuvem, eu penso na espiritualidade, eu penso nos meus ancestrais. É isso que me remete à nuvem. Então a gente tem que olhar com um olhar arquetípico, mas também o que aquilo significa para nós. Porque quando a gente sonha, a gente está acessando o nosso inconsciente, o céu que está falando com a gente. Então ele se utiliza de símbolos que nós conhecemos, que têm um significado para nós. E quanto mais a gente vai estudando sobre esses símbolos, esses arquétipos, mais esse inconsciente tem repertório para se comunicar com a gente. Outra forma de comunicação desse self são as sincronicidades. A sincronicidade é uma coincidência significativa. Não é qualquer coincidência. Então não é só uma borboleta que entrou voando na sua casa. Mas quando essa borboleta entra voando na sua casa e ao olhar para essa borboleta você tem uma resposta que você buscava. A sincronicidade não é algo mágico, não é lei da atração. Ela simplesmente acontece. É uma simultaneidade do seu estado psíquico e os eventos fora de você. Uma resposta que não pode ser explicada. É uma resposta ao seu estado psíquico, uma resposta a uma crise que você está vivendo, a uma questão que você tem pensado, resposta a uma emoção que você está sentindo. E existem 4 tipos de sincronicidade. A sincronicidade simples, por exemplo, quando você pensa numa pessoa e essa pessoa te liga, essa sincronicidade, ela tem a função de mostrar a conexão entre você e esse indivíduo. Ela traz uma mensagem de atenção a esse vínculo. A sincronicidade complexa tem uma estrutura onde múltiplos eventos vão acontecendo de forma conectada. E esses eventos, eles vão te dar uma direção de vida. Então, várias coisas vão acontecendo que te levam a um caminho. Já a sincronicidade criativa tem um rompimento criativo. É uma resposta do inconsciente que acontece de repente. Como, por exemplo, quando você abre um livro e ali tem a resposta para uma questão sua. Já a sincronicidade oracular é quando você faz uma pergunta e vai buscar a resposta no mundo. Pode ser na forma de tarô. Muita gente faz uma pergunta para o self, para o seu eu divino, e tira a carta do tarô. E ali você encontra a sua resposta. Mas essa resposta também pode se apresentar na forma de um animal, de um outdoor, mas ela é oracular porque ela tem uma pergunta consciente onde você vai buscar essa resposta no mundo. Essa sincronicidade, ela tem um objetivo de guiança, um objetivo de confirmação ou aviso do self. São muitas formas de sincronicidade, mas a gente deve ficar atento para não cair na apofenia, que é quando a gente começa a ver sincronicidade em tudo. Vocês já viram pessoas que toda hora falam é 11:11, é 12:12, é 13:13, ou vê 11:11 em tudo quanto é lugar? Ok, pode ser uma sincronicidade, mas talvez não, talvez seja só a sua mente buscando coisas aleatórias. Você viu que são 11:11, mas qual é o significado disso para você? A sincronicidade, ela traz um significado profundo. Se não tem nenhum significado profundo, não é sincronicidade. Então a gente não pode abandonar o nosso senso crítico e a nossa autonomia. A sincronicidade, ela vem para complementar o nosso senso crítico, a nossa autonomia, a nossa vida. Não para dirigir a nossa vida. Bem, eu aprendi que o conhecimento sempre tem que levar a uma ação prática de transformação. Então, para encerrar essa aula, eu vou deixar uma ação prática para você. Faça um caderno de sonhos e sincronicidades. Começa a anotar essa relação com o self. Começa a desvendar o que o seu self quer te dizer, qual o caminho que ele aponta. Comece a se observar. Cuidar da espiritualidade é cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Cuidar da espiritualidade não é ir a algum templo, não é se relacionar com esse Deus lá longe, sentado no trono no céu. A espiritualidade que a gente precisa está em olhar para nós. Tira um tempo para olhar para você, para ouvir o seu eu divino e encontrar as respostas que você precisa.